Olá, irmãos, tudo bem? Glória a Deus, né, por poder ter essa oportunidade de improvisado, né, falar um pouquinho da palavra de Deus para os irmãos, para cada um que tá vendo esse vídeo. E eu louvo a Deus, né, por ter essa oportunidade e poder passar para vocês um pouquinho que Deus tem falado comigo nesse tempo, né? Tempos difíceis, né? Mas que nós sabemos que a vitória ela é certa, porque nós acreditamos num Deus que pode todas as coisas, um Deus que conhece a cada um, né? Mas eu queria trazer uma palavra para vocês que tem mexido comigo nesses últimos dias e que a palavra de Deus ela ensina, né? E Deus desde o princípio nos ensina isso, a importância do arrependimento. Então você liga a televisão hoje, você vê, né, o que está acontecendo no nosso país, o que está acontecendo nos países, nas nações. E a gente às vezes pode pensar, mas Senhor, o que é isso? O que está acontecendo, né? Parece que a gente está vivendo um filme, mas nós não sabemos a resposta. O que nós sabemos é que nós necessitamos, né, de arrependimento. E nós como cristãos, nós necessitamos, né, uma vez nós arrependidos dos nossos pecados, nós necessitamos aprender mais a palavra e poder agora, nesse momento, usar, né, essa oportunidade de levar a palavra de Deus para toda criatura. Todos aqueles que não conhecem a Cristo, não se arrependeram dos seus pecados. E agora eu quero, rapidamente, quero ser bem sucinto, e falar o que a palavra de Deus, ela nos ensina. Então eu queria que você agora, se está no sofá, puxasse o puff, né? Ficasse relaxado aí, ou né, tá na sua cama, não sei onde você está, na cozinha, mas se possível, pegue uma Bíblia, se possível, para um pouquinho, né? E reflita comigo nessa palavra. Eu não sei se eu consigo fazer um vídeo inteiro ou se eu vou parar em alguns minutos e depois retomo novamente, mas vamos, para a gente não perder tempo, e eu quero não tomar muito seu tempo, mas eu quero que você reflita um pouquinho na palavra de Deus. Amém? Arrependimento, né? Traduzidamente, na tradução, é lamentar o mal cometido, né? Mudar. É ter uma mudança. Só que a palavra arrepender, a primeira vez que ela foi colocada na palavra de Deus, ela está lá em Gênesis capítulo 6. Abre comigo, Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Amém? Gênesis capítulo 6. Em Gênesis capítulo 6, a palavra de Deus diz assim, ó. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhes em seu coração. Quando a gente vê essa palavra, você fala assim, mas Robson, é impossível isso. Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, realmente. Essa palavra arrependeu, né? Ela, na verdade, ela é uma antropopatia. O que é isso? É uma palavra mais próxima, né, para nós, de um sentimento de Deus. Então, Deus se arrependeu naquele momento de ter feito o homem, mas ele não se arrependeu porque, literalmente, ele se arrependeu, ou seja, um sentimento próximo ao arrependimento, né, do ser humano, que é lamentar. Então Deus falou, poxa vida, eu fiz o homem, né? E o pecado entrou, e agora entrou a corrupção, entrou o mal,
entrou, as pessoas estão mudando a mentalidade, estão pensando somente neles, estão visando somente nele, somente, né, nas coisas, suas coisas, esquecendo o meu senhorio, esquecendo a minha vontade. E aí eu pergunto para você agora, reflita com você mesmo aí. Será que está sendo diferente, ou estava sendo diferente antes dessa pandemia? Como estava sendo, né, o mundo? Como o mundo estava pensando? Como o mundo estava agindo? Todos estavam em direção a Deus, ou cada um estava por si? Cada um estava querendo buscar ou fazer ou tomar mais tempo da sua vontade, não parando e refletindo na vontade de Deus para conosco. Então o Senhor ali, ele se arrepende, né, de uma palavra mais próxima para a gente entender o que Deus sentiu naquele momento ali. E a gente sabe da história, e eu viajo com você e chego até Cristo, até Jesus, depois de mais de 4.000 anos. Eu inicio aqui também em Cristo, por quê? Porque foi exatamente, né, arrepender, que é a palavra que Jesus usa no começo do seu ministério. Então é importante que todos, né, entendemos que através do pecado nós fomos destituídos, Romanos capítulo 3, versículo 23, nós somos destituídos da glória de Deus. Então há necessidade de nos arrepender. E se você que está assistindo não se arrependeu, então é o momento de se arrepender a Deus. De se arrepender, de mudar, né? E arrependimento tem a ver com metanoia também, tem a ver com mudança de vida. Então Jesus, ele começa seu ministério lá em Mateus capítulo 4, abre a sua Bíblia, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Mateus 4,17. A palavra de Deus diz assim: Mateus 4,17. Mateus 4,17. No 12 diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer. Então o que Jesus pregava e o que ele dizia? Ele começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então é a partida, o ponto de partida da nossa pregação, ela tem que ser o arrependimento. Então essa é a oportunidade. Nós estamos no momento, né, propício para que as pessoas entendam que há necessidade de nos arrependermos. Há a necessidade de quem não se arrependeu, que possa se arrepender, para que o Senhor pare lá nos ares, pare, né, no seu trono e comece a escutar nossas orações. Porque com o coração contrito, a palavra diz que o Senhor ouve as nossas orações. Mas há necessidade para que o povo reconheça a sua maldade. Há necessidade para que o povo reconheça o quanto de errado nós estamos agindo, ou o que nós estamos fazendo verdadeiramente para adorar a Deus e louvar a Ele. E nós como cristãos, o que nós estamos fazendo como testemunha desse amor incondicional, que Jesus morrendo na cruz do Calvário nos trouxe vida, nos trouxe paz e nos trouxe a cura. Então, há uma necessidade, né? Há uma necessidade de nós falarmos de Cristo, de nós pregarmos o arrependimento. Em Lucas 24, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Fala um pouco disso. Lucas 24, 44 ao 47. E disse-lhes, isso foi Jesus. Lucas 24, 44 a 47. E disse-lhes, não são estas as palavras
que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nas profecias e nos salmos. Ou seja, se cumpriu, a palavra toda se cumpriu em Cristo. Então, abrindo-lhes o entendimento para compreenderes as Escrituras, e disse-lhes, ainda está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o quê? O que nós devemos pregar? O arrependimento. E a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, o começo é por nós. Nós temos que, entre nós, realmente voltar ao arrependimento, verdadeiramente. E aí sim começar a pregar esse arrependimento. É a necessidade de uma nação, né? Aqui fala, em todas as nações, que as nações venham se arrepender dos pecados. E que todas as nações venham se curvar ao senhorio. Porque nós não sabemos, nós não entendemos, né? O que Deus quer. Por que a permissão de Deus para que todas as nações se voltassem? E eu ontem mesmo eu vi uns vídeos que chefes de nações estavam buscando, já começando a proclamar para que volte a Deus. Então todos precisamos se arrepender. Volta um pouquinho, Lucas 13:3. Lucas 13:3. Lucas, capítulo 13, versículo 3. Não vos digo isso, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então Jesus sempre alertou, e a palavra, a pregação de Cristo era essa: arrependimento. E eu queria, passar uma passagem com os irmãos, que está lá no livro de Jonas, capítulo 3. Que é um pouco semelhante, ou muito semelhante ao que nós estamos vivendo nesse momento. Jonas capítulo 3, versículo 3. Você sabe da história. Jonas, um profeta enviado, por Deus, acaba tentando desviar o caminho, mas Deus faz ele passar por algumas situações para que ele novamente voltasse a fazer a vontade de Deus. E aqui no capítulo 3, a palavra de Deus vai até Jonas. E Jonas vai até Nínive, uma cidade onde todos viviam fazendo coisas horríveis, O pecado era contaminado naquela cidade. Nínive, até para Jonas era difícil, porque Nínive também era um inimigo, da cidade de Jonas. Mas ali ele está como enviado de Deus. E às vezes a gente olha, colocando um pouquinho nos nossos dias, a gente olha para o mundo e fala assim: nossa, ainda eu vou falar da palavra, a pessoa ainda vai acabar voltando contra mim. Mas a nossa função a gente não pode fugir. O propósito de Deus para conosco, que temos a Cristo, é independente do que ocorrer, é falar a palavra de Deus. Então Jonas aqui, ele vai até Nínive. E no capítulo 3, versículo 3, nós vamos seguir aqui essa passagem. E vamos fazer uma comparação com os nossos dias de hoje. Porque Nínive se arrependeu. E quando alguém se arrepende, Deus, ele derrama a sua bênção. E levantando-se Jonas versículo 3, e levantando-se Jonas e foi a Nínive,
segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminhando em um dia. E pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ou seja, ele ia ser destruída em 40 dias. Lembra alguma coisa? Quarentena. Então, Deus deu uma quarentena para Nínive. Em 40 dias, você vai ser destruída. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. Um jejum. Ontem mesmo o pastor Ciro já colocou um Foden proclamando um jejum. Por quê? Porque nós sabemos que nós estamos passando por uma dificuldade, por uma crise. E isso não é só na nossa cidade, não é no nosso estado, não é no nosso país. É uma crise, é um problema mundial. Só que Deus está levantando pessoas. E o pastor fez isso porque a gente vai ver uma semelhança durante essa história aqui. Mas vamos lá. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou-se de si suas vestes, ou seja, ele se humilhou e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Quem que fez isso? Além do povo que não cria, ele cria em outros deuses, mas eles se converteram. Eles creram em Deus. O rei, né? E aqui, não sei se alguns irmãos vão gostar, mas algumas pessoas vão gostar, mas eu coloco ali esse rei de Nínive, ou seja, um governador, ou seja, quem governava Nínive, até ele se prostrou. E nós vemos aí, né, através do nosso presidente, convocando um jejum. No versículo 7. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água, um jejum completo. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se, ou seja, se arrependam-se, se convertam-se, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Nínive era muito violento. Nínive era um povo perverso. Mas eles tinham que se converter. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. O que aconteceu? No versículo 10, quando o povo se junta, quando o povo tem um propósito de buscar o Senhor, quando o povo se arrepende. E eu tenho visto muitas pessoas se refletindo na sua vida, muitas pessoas refletindo o seu caminhar. Mas isso não pode ser por medo, porque o medo não é arrependimento. Não pode ser por remorso, tem que ser por mudança de vida, por conversão, por arrepender dos seus maus caminhos. 10, versículo 10. E Deus viu as obras dele. Deus está vendo, irmão. Deus está vendo o quanto você tem buscado. Deus está vendo que você tem dobrado, tem perdido tempo para com Ele. Não é em vão.
O que nós estamos fazendo não é em vão. Tudo tem um propósito. E Deus viu as obras deles, como se converteram dos seus maus caminhos. O que Deus fez? E Deus se arrependeu. Lembra do começo da aula? Deus, ele lamentou do mal que tinha anunciado. Lhes faria e não o fez. Vou ler de novo. E Deus viu as obras deles, como se converteram dos seus maus caminhos. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado-lhes que faria, e não fez. Então a oportunidade, irmãos, está na nossa mão. Há uma oportunidade de nós proclamarmos o arrependimento da nossa nação. E aproveitando agora, esse domingo próximo, nós buscarmos ao Senhor. Quebrar um pouquinho da carne, fazer um jejum, assim como esse rei de Nínive. Ele entendeu, ele creu, o povo creu. E eu tenho certeza que, independente de denominação, nesse domingo, no próximo domingo, o céu vai ouvir a nossa oração. O céu vai ouvir a oração da nossa nação. Eu sei que o mundo jaz no maligno, mas nós como os cristãos temos que tomar a postura de servo de Deus. E não aceitar que nada, que nenhuma seta maligna nos atinja a nossa família. Então fica com essa palavra. Há uma necessidade de arrependimento de pecados. Deus sabe todas as coisas. E tudo está no seu propósito de Deus, no propósito do Senhor. Nós temos que reconhecer o quanto falho nós somos. E temos que nos inclinar ao senhorio de Deus. E falar, Senhor, toma conta da minha vida. Pai, abençoe e guarda a minha família. Fica com essa palavra. Em nome de Jesus. Amém?